ajudar aqui, para junto com você fazermos mais um esmiuçando o texto. E hoje quero abordar um assunto peculiar e muito comum nas igrejas, que é uma prática, na verdade, que é o óleo da unção, que alguns erroneamente chama de óleo ungido. Na verdade, não existe óleo ungido, o que existe é óleo da unção. Muitos, na maneira de falar, ou chegam no local de compra desse produto e pede, tem o óleo ungido aí, mas na verdade óleo ungido não existe. O que existe é óleo da unção. E para isso nós vamos tomar como base o texto de Êxodo, capítulo de número 30 e versículo de número 22, para entendermos o porquê que esse óleo da unção foi feito, para que foi feito, qual a finalidade de que Deus mandou fazer este óleo da unção, porque tudo tem um porquê. E é interessante nós compreendermos a lógica do pensamento do autor, do escritor, o para quê, o porquê, para quem, quando, respeitando essa interpretação e salvando e guardando o conceito textual, que é o que nos mais importa. Então vamos lá. Registrado em Êxodo capítulo de número 30, no versículo de número 22 e diante, vai dizer o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 200 siclos, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Então aqui nós temos o ingrediente, o que foi usado para fazer esse azeite, esse óleo da unção. Todos os ingredientes dado e mostrado e pedido por Deus para que fosse seguido essa receita. Disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Ou seja, nós temos aqui os ingredientes que foram usados para esse azeite da santa unção e quem está ordenando a fabricação do mesmo. O versículo de número 26 vai dizer: e com ele ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o castiçal com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Então, assim santificará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Então nós já temos o primeiro aqui. Nós temos o ingrediente que foi utilizado para fazer o óleo da unção e o primeiro ponto do porquê que esse óleo da unção veio a existir, veio a ser feito, o porquê e para quê. Aqui o primeiro ponto é para ungir o tabernáculo, para consagrar o tabernáculo, consagrar os utensílios que compunha o tabernáculo. Então o primeiro ponto foi esse. Nós temos o ingrediente e nós temos agora a primeira finalidade, o primeiro porquê de que esse óleo da unção foi feito. Segundo ponto, também ungirá a Arão e a seus filhos e os santificará para me administrarem o sacerdócio. Então aqui nós temos o segundo ponto do porquê foi feito esse óleo da unção. Ele foi feito para ungir ou consagrar o tabernáculo,
e os utensílios, e também para ungir Arão e seus filhos ao sacerdócio, que iriam trabalhar, administrar o tabernáculo. Então nós já entendemos aqui a função, o do porquê que esse óleo da unção ele veio a existir, ou seja, a raiz de tudo, a raiz do porquê e do para quê já está aqui esclarecida pela própria Bíblia. Agora, o versículo de número 31 diz algo interessante. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Este lhe será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Opa! Então esse azeite é para quem? Lógico que para Israel. Esse azeite para que Deus vai falar. E falará aos filhos de quem? De Israel, dizendo: Este será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Então será exatamente para Israel. Agora, o versículo de número 32 vai narrar algo muito interessante. Vai dizer o seguinte: não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. Então ele vai dizer: não se ungirá a carne do homem e não fará outro. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: essa receita aqui ela é única. Ninguém mais poderia fazer, elaborar uma receita como essa, ou utilizar essa receita. Aqui só sacerdote poderia, eles poderiam fazer. Lembrando que para ser o sacerdócio, para exercer a função sacerdotal, tinha que passar por esse ato da consagração com o óleo da unção. Nenhum sacerdote, sumo sacerdote, poderia exercer o cargo, a função, sem antes passar por esse ritual de ser consagrado com o óleo da unção. Tinha que passar por esse ritual. Agora, se a pessoa fizesse ao contrário, qual a punição? Versículo 33. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Ou seja, Deus está dando um recado aqui tremendo. Primeiro, Deus fala o seguinte: não ungirá a carne do homem, não ungirá a carne do homem com este óleo, e também não farás outro, e nem usará de forma inadequada. Agora a gente precisa entender o seguinte aqui, para não termos nenhuma problemática. Quando eles falam, não ungirá a carne do homem, porque se a gente for levar isso aí ao pé da letra, Tiago, meio-irmão de Jesus, que escreve a sua carta, ele vai dizer no capítulo de número 5, no versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Só que Êxodo fala de que não é para ungir a carne do homem, mas Tiago fala que é para chamar os presbíteros. Lembrando que o presbítero aqui faz a menção de pastores, de bispo, ele engloba todos esses aqui. Não podemos generalizar, trazer para os nossos dias, dizer que hoje só presbítero pode ungir. Não, muito importante. A gente precisa entender a colocação mente do autor. Aqui ele chama os presbíteros, por quê? Os presbíteros aqui na época eram os pastores da igreja. Eles pastoreavam, direcionavam, guiavam, conduziam não só os presbíteros, mas também os bispos. Hoje delega-se ao pastor, ou até mesmo presbítero e bispo nos dias de hoje. Só que não podemos pegar essa fala aqui e dizer que só presbítero pode ungir. Não, nós precisamos entender tempo, época e local e porquê
da colocação do autor. Aqui, presbítero para ele era o pastor da época, era o pastor local, era aquele que dirigia as congregações. Agora vamos lá, ele fala o seguinte: ungirá, chamará os presbíteros para ungir, só que Êxodo fala que não ungirá a carne do homem. Só que em Êxodo, a diferença é que em Êxodo está falando de não consagrar o homem comum ao conceito sacerdotal, ao conceito de templo, de tabernáculo. Então é isso que Êxodo está falando, segundo até mesmo Norma Champion, que defende essa ideia. Então, quando ele fala de não ungir a carne do homem, ele está falando de não ungir para o conceito sacerdotal o homem comum, o homem que não fazia parte agora dessa linhagem araônica, levítica, essas pessoas comuns. Tanto é que vai dizer até estrangeiro, tem como estrangeiro, tá? Porque se não fosse assim, nós teríamos uma contradição aqui entre o próprio Deus, porque a fala em Êxodo é de Deus, e Tiago, meio irmão de Jesus. Tá? Então, e esse óleo, ele difere de alguns outros óleos no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, a mulher que derramou óleo sobre Jesus, ali era um nardo. Então, a gente precisa diferenciar na Bíblia o que é o óleo da unção, o que é o bálsamo, o que é nardo. Há uma grande diferença entre os três. Então, no caso de Tiago, ele está falando ungir com azeite e com esse óleo. E ungir aqui tem uma grande diferença, tá? Muitos hoje têm o hábito de derramar o azeite por completo no corpo da pessoa. Por exemplo, a pessoa está com um braço enfermo, uma perna enferma, pega e derrama mesmo, joga o azeite mesmo na perna, no braço mesmo da pessoa. Não, a prática judaica de ungir não é essa. Eles ungiam ou nas mãos, ou na testa, e não derramava o óleo sobre essas pessoas, ungia, pegava no dedo, colocava na fronte, a testa, ou na mão. Isso era o ato do ungir o enfermo, e não derramar óleo sobre o enfermo, igual hoje muitos fazem erroneamente, pega o azeite e derrama mesmo sobre o enfermo e por aí vai. Então, já entendemos esse ponto dessa diferença de Êxodo com Tiago. Agora, quero chamar a atenção para nós analisarmos um conceito que muito hoje é usado. Por exemplo, é preciso consagrar o óleo da unção ou o azeite? Como nós lemos em Êxodo, no capítulo de número 30 e no versículo de número 22 ao 33, nós não vemos em nenhum momento Deus falar com Moisés: consagra, faz esse óleo da unção, sobe no monte e consagra ele a mim. Consagra ele a mim, para depois você ungir o tabernáculo, o utensílio. Não tem isso aqui. Não existe isso aqui. Deus simplesmente manda fazer. E depois ele manda consagrar o tabernáculo, os utensílios e ungir Arão. Então aqui, algumas pessoas hoje têm o hábito de pegar o azeite, ir para o monte, consagrar o azeite a Deus, até mesmo alguns até enterram o azeite, deixa lá 7 dias, 21 dias, enterrado. Biblicamente, não precisamos disso. E por que é que Deus não manda fazer isso? Não manda consagrar o azeite, o óleo da unção, não manda enterrá-lo para depois tirar ou para ficar mais poderoso? Primeiro a gente precisa entender que o óleo da unção, ou na nossa linguagem hoje o azeite,
Ah, ele não tem o conceito, o poder medicinal de cura. Ele não tem. Enganoso é a pessoa que pensa assim. Ele não tem esse poder. O azeite, o óleo da unção, ele é o quê? Ele é um símbolo da ação de Deus, um símbolo do Espírito Santo, da sua atuação. Ele não tem poder de cura. Ele não tem poder de cura. Ele é um ato, ele é um símbolo. Tem pessoas que acham que o azeite ele tem aquele poder, colocou, curou. Não, o que faz uma pessoa ser curada é a fé dela em Cristo Jesus, mediante o ato da unção. E aí vem a questão, o que precisa, o que tem que estar consagrado a Deus? O óleo da unção, ou o azeite, ou a vida de quem está utilizando este óleo da unção, este azeite? Ficou fácil. É lógico que é a vida da pessoa. A vida da pessoa que tem que estar consagrada para a utilização desse óleo da unção, deste azeite. E não o azeite. O azeite ele é o símbolo. Simplesmente o símbolo. Nada mais do que o símbolo. Então pastor Silvio, preciso enterrar o azeite no monte? Não, não se faz necessário. Eu preciso consagrar o azeite a Deus? Não se faz necessário. Mas se perguntar, pastor Silvio, que eu preciso me consagrar a Deus para usar o óleo da unção? Aí eu vou dizer, precisa. E não pouco. E não pouco. Tá? E não pouco. Então, nós entendemos aqui a raiz desse conceito, óleo da unção, o porquê, a raiz do porquê foi feito, do para que foi feita a sua utilização no Antigo Testamento e vemos ele no Novo Testamento também. Então, primeiro, é óleo da unção, não é óleo ungido. Não é óleo ungido, óleo da unção. E nós vimos também a sua finalidade, do porquê. E hoje nós utilizamos na igreja para ungir os irmãos enfermos, colocando ali sobre eles, porque Tiago vai fazer o seguinte, o que Tiago fala? Está aí alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite. Então não é só ungir, é orar também. É orar também. É ungir a fronte, a mão. Tem pessoas que quer colocar o azeite no lugar da enfermidade, não se faz necessário. É a fronte, a mão. Tá? Alguns entendidos chegam até a dizer que os pés também. Mas enfim, nunca será o corpo todo. Nunca será derramado sobre o corpo todo. E acompanhado da oração, acompanhado da oração. De que? A oração de quê? Da fé. Porque Tiago entende que é a fé que cura, é a fé que move, é a fé que traz a pessoa ao estado agora de melhoria, acompanhado desse símbolo do azeite. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua chamada, o teu ministério. Em nome de Jesus, forte abraço, até o nosso próximo Esmiuçando Textos.